Eu espero que vocês estejam todos muito bem e plenos de saúde. Meu nome é Primo Paganini e eu sou médico psiquiatra metido a clínico. Hoje eu vou falar de um tema bastante atual e bastante interessante, que é a ansiedade. A ansiedade é essa mania quase irresistível que a gente tem de jogar nosso pensamento lá para o futuro e ficar por lá, pensando se as coisas vão dar certo ou não, tentando prever quais os obstáculos que a gente vai enfrentar. Isso, de uma certa maneira, é legal, o problema é quando isso fica fora do controle. Então, enquanto eu tenho uma ansiedade considerada normal, em que meu pensamento vai lá para o futuro, mas eu consigo voltar para o presente, isso acaba não tendo muito problema. O problema é quando eu jogo meu pensamento lá para o futuro, deixo de viver o presente de tanta preocupação que eu tenho em relação ao que possa acontecer. Então vamos falar hoje a função da ansiedade, o que é ansiedade normal e o que é ansiedade patológica. Eu vou mostrar para vocês que a ansiedade aparece em tomografia, então existem alguns tipos especiais de tomografia que mostram o que acontece no cérebro do ansioso. Quero comentar sobre as causas físicas da ansiedade, quais são as substâncias que o cérebro produz para evitar a ansiedade e o que acontece quando essas substâncias estão faltando. Quero comentar sobre os sintomas da ansiedade e acho que isso é muito importante porque você que está assistindo esse vídeo, você pode ajudar muita gente ao reconhecer esses sintomas nessas pessoas ou, se bobear, você vai reconhecer esses sintomas em você. E vou falar um pouquinho do ponto de vista médico, como que a gente pode ajudar a prevenir a ansiedade. Antes de eu começar de fato o material, eu peço para que vocês curtam o nosso canal aqui no YouTube, que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem, que vocês toquem o sininho para vocês receberem as novas notificações dos novos vídeos desse canal Meu Primo é Médico. Peço que vocês façam o mesmo para a nossa página no Facebook, também chamada Meu Primo é Médico. Peço também o seguinte, eu tenho a minha página pessoal em que eu escrevo sobre psiquiatria, então eu escolho os estudos científicos, os artigos médicos mais recentes e mais importantes e comento numa linguagem bastante simples para que haja utilidade no dia a dia e na vida das pessoas. Aqui eu quero mostrar para vocês quais foram os dois livros principais que eu utilizei para ter a base científica para essa aula que eu estou mostrando para vocês. É um manual que fala sobre psiquiatria e um outro manual que fala sobre clínica médica em geral. E vou além, eu vou sugerir para vocês 4 filmes que falam sobre a ansiedade, que mostram como que a ansiedade se manifesta. Então os filmes são O Discurso do Rei, O Aviador, Intocáveis e Melhor é Impossível. Então eu vou mostrar para vocês agora, vamos de fato começar o material, eu vou mostrar para vocês como que é a tomografia da ansiedade. Aqui na imagem da esquerda, eu não tenho ansiedade e eu vejo que existe uma substância amarela. Já na imagem da direita, não existe tanto essa substância amarela. Esse é o cérebro de um ansioso, então está faltando uma substância. Essa seria então a tomografia do quê? Da fobia social, um tipo de ansiedade, aquilo que a gente poderia popularmente chamar de timidez extrema. Aqui a gente tem outras duas imagens. A imagem da esquerda eu vejo uma tomografia normal de alguém que não tem a ansiedade e eu vejo uma substância avermelhada, que é o ansiolítico natural. É a substância que o cérebro produz para evitar a ansiedade. E na imagem da direita eu não vejo tanto essa substância vermelha, ou seja, eu vejo o cérebro do ansioso que está faltando uma substância. Essa seria então a tomografia do quê? De um paciente que tem síndrome do pânico. Então vamos agora falar um pouquinho da ansiedade. Então, para a gente entender a ansiedade, acho que a gente tem que fazer uma primeira pergunta. Por que que a ansiedade existe? A ansiedade por si só, ela é legal, ela é boa, ela me tira da minha zona de conforto e ela me prepara para a batalha diária, para a luta do dia a dia. O problema é quando a ansiedade sai do controle. E existe no nosso organismo
um aparelho, existem várias estruturas anatômicas, existem várias partes do cérebro que são responsáveis pela sensação da ansiedade. E uma dessas regiões se chama amígdala. Então, espera um pouco. Existe amígdala no meu cérebro? Sim, existem duas amígdalas que são responsáveis pela nossa resposta de estresse, pela nossa reação de estresse e também pela ansiedade. Então não vamos confundir as amígdalas cerebrais que causam ansiedade e que causam estresse com as amígdalas que a gente tem na garganta. Então, uma outra pergunta que a gente tem que fazer. Então, se o meu cérebro ele é equipado para sentir ansiedade, será que ele produz alguma substância química justamente para evitar ou para controlar a ansiedade? E a resposta é sim. O cérebro produz uma substância que se chama GABA, que é o ansiolítico natural. O próprio cérebro produz a substância para baixar a ansiedade. Aí vocês podem se perguntar, mas qual que é o interesse, a importância de eu conhecer essa substância chamada GABA? Certamente vocês conhecem medicamentos que simulam essa substância no cérebro. Vocês conhecem medicamentos que fazem de conta que são o GABA no cérebro e, portanto, eles tratam a ansiedade. Eu estou mostrando aqui para vocês 2 desses medicamentos, a ideia não é fazer nenhum tipo de propaganda, é só para explicar como que o tarja preta funciona. Ele engana o cérebro fazendo de conta que é o GABA. Assim, ele acaba reduzindo a ansiedade. Então, acho que vale fazer um comentário sobre essa substância que faz de conta que é o GABA. O tarja preta, ele só vai causar vício ou dependência se você fizer uso sem acompanhamento médico e se você, por conta própria, ficar aumentando a dose. Ou seja, eu estou falando para vocês que se você fizer uso do tarja preta com a orientação médica direitinho, não existe risco de vício ou de dependência, ok? Acho isso um conceito muito importante para a gente falar. Como que eu diferencio o que seria ansiedade normal da ansiedade patológica? Aqui no quadro da esquerda, a gente vê o que seria ansiedade normal. Então, eu tenho um medo de uma determinada situação, eu sei qual é essa situação, ela me traz um certo desconforto, mas eu consigo controlá-la. O problema da ansiedade patológica, o problema da ansiedade doença, é quando eu começo a ter medo de várias coisas e às vezes eu nem sei explicar direito do que eu estou com medo, eu não consigo controlar essa sensação e isso me traz um desconforto que é extremamente importante. Então vamos memorizar esse slide aqui porque ele mostra o que seria a ansiedade normal e o que seria a ansiedade patológica. Quantas pessoas são acometidas pela ansiedade? Dependendo do livro que você usa como referência, do estudo científico que você lê, os números são muito variáveis. Mas o que a gente tem em média é que 17% das pessoas sofrem de ansiedade e em algum momento da vida vão precisar da psicoterapia, da medicação ou do uso ao mesmo tempo, tanto da psicoterapia quanto da medicação. A ansiedade ela é muito mais comum nas mulheres do que nos homens. Quais são as causas bioquímicas, quais são as causas físicas da ansiedade? Eu meio que já adiantei isso para vocês, mas seria a redução do GABA e também a redução da serotonina, porque a serotonina ela ajuda o GABA a trabalhar. A serotonina ajuda o GABA a reduzir a ansiedade. Se você quiser saber mais sobre a serotonina, eu peço para você que assista o vídeo sobre depressão, que eu falo em mais detalhes para que serve a serotonina. É difícil de entender? Puxa, nossa, primo, isso que você está falando é muito difícil, é muito complexo, aumenta a substância, diminui a substância, é uma substância, é outra substância. Vamos tentar facilitar então. Vamos tentar fazer uma comparação entre o cérebro cheio de GABA, ou seja, o cérebro sem ansiedade, como um tanque cheio de gasolina. Se o cérebro está cheio de GABA e de serotonina, ou seja, se o tanque está cheio, eu não sinto ansiedade e o carro funciona normalmente. Agora, se eu tenho redução do GABA, se eu tenho redução da serotonina, ou seja, se o tanque está vazio,
o carro não funciona direito, o aparelho não funciona direito, o cérebro não funciona direito, então eu fico ansioso. Então, reduziu o GABA, reduziu a serotonina, eu tenho ansiedade. Aumentou o GABA, aumentou a serotonina, eu não tenho a ansiedade, ok? Fatores de risco para a ansiedade. A ideia aqui é muito mais mostrar o componente genético da ansiedade. Então, se eu tenho gêmeos univitelinos, os gêmeos idênticos, se um deles desenvolve ansiedade, a chance de o outro desenvolver ansiedade é de até 35%. Dependendo do livro, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas em média é 35%. Então é importante a gente ressaltar que existe um aspecto hereditário, existe um aspecto genético da transmissão da ansiedade, meio que sendo uma doença que acaba passando de pai para filho. Quais são as doenças ansiosas? Existe um grande guarda-chuva, que é a ansiedade, que tem várias doenças ansiosas embaixo dele. Então vou mencionar aqui para vocês a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, as fobias. Então tem gente que tem um medo excessivo de aranha, tem gente que tem um medo excessivo de falar em público, então existem aí vários quadros de fobia. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e existe também o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, que acaba trazendo sintomas depois de quadros muito sérios, como um sequestro, um assalto, por exemplo, só para vocês entenderem exatamente o que significa essa doença, mas a gente vai fazer vídeos especificamente para cada uma delas. Então, em breve, vocês vão conhecer mais detalhes sobre essas doenças ansiosas. Quais são os sintomas da ansiedade? Então, o medo em relação ao futuro, e é um medo tão grande que a pessoa não consegue parar de pensar sobre esse futuro de forma que ela não consegue ficar aqui no presente. Um outro sintoma muito típico é o excesso de vigilância. O que significa isso? O paciente fala, primo, eu fico ligado o tempo todo e não consigo desligar, mesmo que eu já não esteja no trabalho, mesmo que eu não esteja diante dos problemas que eu enfrento no meu dia a dia. Eu tento desligar a minha cabeça e eu não consigo. É bem possível que essa pessoa tenha ansiedade. O branco. É muito comum as pessoas muito ansiosas, quando elas estão falando em público, elas terem brancos, então elas têm lapsos de memória. É como se fugissem as palavras, é como se fugissem as memórias, então ela não consegue manter o discurso, ela não consegue manter uma linha de raciocínio porque ela está tão nervosa, tão ansiosa, que ela acaba tendo esse sintoma do branco. É como se o pensamento parasse de funcionar da forma adequada. Se a pessoa está ligada o tempo todo, se ela está vigilante o tempo todo, preocupada o tempo todo, é esperado que ela tenha insônia, e é um sintoma bastante comum dos pacientes ansiosos. Se você não dorme, você fica cansado o tempo todo, mas existe um outro motivo para você ficar cansado, não é só o sono, é a tensão muscular. O ansioso ele fica o tempo todo muito rígido, às vezes ele não percebe, e isso no final do dia acaba trazendo muita dor. Outro sintoma muito típico, os pacientes falam do nó na garganta, da sensação de que tem algo travado na garganta, que elas não sabem explicar o que é e que é uma sensação muito desconfortável. A falta de concentração, a dificuldade de concentração é relatada por boa parte dos pacientes também. Um sintoma bastante comum dos pacientes que têm ansiedade é a redução do desejo sexual. E isso tem um impacto muito sério, tem o poder inclusive de acabar com relacionamentos e casamentos. O tremor pode ser uma queixa muito comum, ou se o paciente não fala de tremor, ele fala de uma sensação de agitação ou de inquietação. Os pacientes descrevem também a sensação do fôlego curto e eles costumam falar isso para a gente demonstrando. Então eles falam, primo, parece que falta o ar. Isso é bem típico do paciente ansioso. O paciente sente muita angústia e muitas vezes ele faz esse gesto para mostrar para a gente o que é angústia. Primo, parece que eu tenho um nó aqui na minha garganta, parece que eu tenho uma bola aqui no meu peito. Essa é a famosa angústia e ela é muito comum nos pacientes que sofrem de ansiedade.
A transpiração, a sudorese excessiva pode ser também uma queixa bem comum. A taquicardia, a batedeira no peito, os pacientes falam que eles sentem bastante. A mão fria, a mão gelada, o pé gelado também é uma queixa bem comum. A diarreia é muito relatada pelos pacientes. Eles falam muito de náusea e sensação de vômito, mas o comum é os pacientes apresentarem diarreia. Falando de prevenção, como aqui é um canal médico, então eu não vou falar de outras medidas comportamentais. Eu vou dizer o que do ponto de vista médico parece bastante razoável para a gente. A psicoterapia, ela é muito importante. Eu costumo brincar com os pacientes que todos deveríamos nascer entre várias outras necessidades atendidas, todos deveríamos ter um psicólogo também para acompanhar a gente ao longo da vida e para ajudar a gente. Uma outra coisa que é muito importante é o dormir bem. Pode não parecer, mas é no momento que a gente está dormindo que o cérebro mais trabalha. Por que ele trabalha? Porque ele precisa repor as substâncias que foram utilizadas no dia anterior, por exemplo, o GABA, e ele precisa fazer um estoque de GABA para o outro dia, para eu não ter tanta ansiedade. Então o que eu tinha para falar para vocês era isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem um feedback, deem um retorno para a gente, comentem embaixo do vídeo e passem as sugestões de vocês se vocês tiverem, porque a ideia nossa é essa. Esse canal é para vocês, esse canal é para ajudar as pessoas a se ajudarem. Agradeço muito pela atenção de vocês. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.